Tá bom. Tem uma turma que tá vindo hoje. Nós vamos estar com curso de gestão e negócios, administração, né, ciências contábeis. Vamos estar com alguns alunos da comunicação social, que tem uma disciplina de empreendedorismo. Alguns alunos do curso de sistemas de informação também, que estão lá num projeto de startup. Eita! Então, assim, tem uma turma legal aí. Então, é uma audiência bem diversa, mas o que conecta todos esses alunos é o eixo de empreendedorismo, que é o que todos eles estão. E inovação e empreendedorismo está diretamente conectado a todos esses alunos. Tá bom. Então, já a gente começa. Perfeito. Eu já vou compartilhar minha tela, já que você deixou eu... Isso, você que controla aí, que aí fica mais fácil, você tem a liberdade para controlar os slides. Deixa eu só fechar algumas coisas aqui, porque Ok. pode ficar meio esquizofrênico. Meu Deus. No meio de tanta coisa. Não é assim, acho que eu tenho, sei lá, uns 20 e-mails abertos aqui. Só lembrando, as pessoas que estão nos ouvindo, viram a apresentação do Adolfo, a gente já botou aqui a avaliação do evento, então, por favor, avalie o evento, né? Também os da Rosana está aí ao final. Lembrando que quem precisa ou deseja, por alguma razão, certificado, por favor, tem que ter a sua inscrição. Eu estou liberando aqui o link de novo, para eventualmente alguém ainda não se inscreveu. Eu vou desligar meu microfone aqui, eu deixo a casa nas mãos do Ivan. Rosana, estou aqui também, te vendo, mas agora eu estou de telespectador e o Ivan está de host. Vê se vocês estão vendo minha tela. Peraí, deixa eu já... Ainda não. Ainda não, mas demora um pouquinho para chegar. Tá bom. Mas o chato é que aqui eu não vou conseguir ver vocês. O macete que eu faço é eu abro o celular junto, só para te dar essa dica. Eu acho que ainda não apareceu, não. Então eu tenho que abrir as duas coisas? Abrir o Teams? Não, o Teams não. É o Meet. É o Meet, Calma aí. Quando você clicar em apresentar agora, Rosane, ele vai perguntar se você quer uma tela inteira ou uma janela, aí você tem que clicar e escolher a janela que você quer compartilhar. E qual que é? Aqui tiver a sua apresentação. Aqui tiver a sua apresentação. Pode ser o PDF, pode ser a janela do PDF ou do PowerPoint que você está usando para apresentar. Ou a tela inteira também. Ou a tela inteira, que é mais fácil. Porque é exatamente o que você vê, é o que nós estamos vendo. Beleza. Esse agora foi. Agora foi. Tá. Já estamos vendo aí a sua apresentação. Ótimo. Quando eu puder começar, vocês me avisam, Bom, tá? então já só vou te agradecer, então, mais uma vez, Rosane, pela presença. Essa conversa ela é a parte final de uma série de encontros da disciplina de empreendedorismo e inovação, que roda nas faculdades Dom Bosco em alguns cursos. Eu falei que era um presente, que nós conseguimos um presente de poder ouvir um pouco da sua história. Vou deixar que você se apresente, só formalmente, dizendo que a Rosane Santos, ela hoje é gerente sênior de sustentabilidade na Nissan na América Latina e preside o Instituto Nissan no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar você fazer a sua apresentação e depois, na parte das perguntas, a gente acaba interagindo mais. Bem-vinda, Rosane. Obrigada, querido. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz com esse convite, né? Muito feliz com a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu quero oficialmente dizer que que esse evento, na verdade, ele abre uma sequência de vários outros que a gente pretende fazer em parceria com as universidades do Sul Fluminense. Então, a gente está abrindo com chave de ouro. Vocês são os pioneiros, né? Então, ao mesmo tempo que é muito relevante para vocês e fazer parte dessa história é muito bom para mim, vocês também estão fazendo parte da história do Instituto Nissan, fazendo parte da minha história, e eu tenho certeza que vai ser uma trajetória aí muito interessante para todos nós. Bom, o Ivan já fez as apresentações, né? Eu estou à frente do Instituto Nissan, e eu tenho o desafio de falar aqui para vocês sobre empreendedorismo, sobre inovação,
na semana de gestão e negócios, enquanto a gente, ao mesmo tempo, tenta tangibilizar essas expressões, né? Tenta trazer um pouco mais de prática e de praticidade para a nossa conversa, tá? Para que fique mais fácil para vocês assimilarem, processarem e vivenciarem esses conceitos. Obviamente, eu não tenho aqui a pretensão de substituir nenhum dos professores, vocês estão todos muito bem acompanhados. Se eu falar alguma coisa errada, sigam eles. Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Mas a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, um momento de troca de experiências. Então, a nossa sequência aqui hoje, ela vai caminhar em 3 etapas, né? A primeira etapa é quando a gente apresenta um conceito, tá? Provavelmente vocês já ouviram outros conceitos, já ouviram outras traduções, mas eu vou trazer aqui um que conversou muito bem comigo ao longo de vários dias, né, e até mesmo de vários meses, enquanto a gente estava vivendo um período de construção de uma inovação empreendedora. Eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa hoje. A partir daí, a gente começa a pensar alguns elementos interessantes para a gente reforçar o conceito e a gente migra para a prática, que é o exemplo real de como é que isso foi feito no ano passado, tá bom? Então, vamos lá. O Marcos Hashimoto, ele falou em 2014 a seguinte frase: empreender é ter autonomia para usar as melhores competências a fim de criar algo diferente e com valor, com comprometimento, pela dedicação de tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, físicos e sociais. A gente percebe de cara aqui que a gente tem uma expressão que usa palavras simples, mas que quando essa simplicidade toda está junto, fica um conceito complexo. E a gente vai começar a desmembrar isso, né, desmembrar essas palavras, para que toda vez que a gente reconectá-las com a palavra empreender, elas passem a fazer mais sentido e a gente tem uma ideia clara do que é empreender e também do que não é empreender, tá? Então vamos lá. Toda vez que a gente fala em empreendedorismo, toda vez que a gente fala em empreender, um outro conceito, né, um outro verbo que vem junto é o verbo da criação, tá? Mas especificamente em empreendedorismo, a gente costuma dizer que o empreendedorismo ele está associado a uma dor, né? E existe uma frase que é clássica na iniciativa privada, em algumas startups, né, em alguns núcleos de inovação, que é: qual é a dor que você quer curar, né? A pergunta qual a dor que você quer curar, na verdade, pode ser traduzida em: qual é o problema que você quer solucionar? A partir dessa visão clara do problema, de dor, de desconforto, de algo que precisa de uma solução, surge uma ideia. Só que essa ideia não pode ser uma ideia qualquer. Essa ideia, ela tem elementos que se destacam. Ela precisa ter esses elementos para que ela possa ser, de fato, reconhecida como uma iniciativa empreendedora. E a gente vai pensar aqui esses elementos que estão lá na definição. O primeiro elemento é o elemento da competência, né? Ele fala que empreender é usar de liberdade para utilizar as melhores competências. E aqui a gente para. Ele não fala que nós vamos utilizar algumas competências. Ele também não fala que nós vamos utilizar todas as competências. Ele fala que nós vamos utilizar as melhores competências. Para eu saber quais são as melhores competências que essa minha ideia, que essa minha solução precisa para ela ser eficiente contra essa dor, eu preciso ter um diagnóstico completo, eu preciso ter uma leitura muito refinada do meu problema para que eu saiba exatamente o que eu preciso. É como se fosse assim, pensando em remédio, qual é a dose desse remédio, né? É um Tilenol, é um Dorflex, eu vou tomar uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, qual é a dose certa, qual é o remédio certo que eu preciso, quais são as melhores competências que eu preciso ter para que eu consiga dar resposta à dor e ao problema que eu estou lidando.
O segundo elemento, ou a sequência da definição, é quando ele diz que essa solução ela precisa ser diferente, essa solução ela precisa ter valor e essa solução ela precisa estar carregada de comprometimento. Vamos traduzir um pouco esses conceitos aqui. Para ela ser diferente, significa dizer que ela precisa ser inovadora. Ou, em outras palavras, mais do mesmo não serve. Fazer mais do mesmo não é empreender. Fazer igual todo mundo já fez não é empreender. Precisa ter um elemento de inovação, precisa ter um elemento único e especial que o diferencie de qualquer outra iniciativa que já tenha sido tomada no passado. Beleza? Segunda coisa, ele fala que tem que ter valor. E a visão de valor aqui não é valor financeiro, não é valor monetário, é o que eu chamo de senso de utilidade, né? Eu tô construindo uma solução para alguém, para um grupo, para uma geografia, para um grupo de pessoas, enfim. Isso é útil para essas pessoas? Isso faz sentido para aquela realidade que a gente está pensando em construir essa solução? Tem que ter o senso de utilidade, tem que ter valor para quem vai utilizar. E aqui é muito interessante porque não pode ser importante apenas para mim. Eu queria tanto, eu tenho um sonho, seria tão legal se eu conseguisse. Não, isso me move, isso me motiva, isso me leva para frente a encarar os desafios e os obstáculos, mas, acima de tudo, para ser reconhecido como uma iniciativa empreendedora, tem que ter valor para fora, tem que ter valor para quem vai utilizar, tem que ser útil para quem está na outra ponta, tá bom? E o terceiro conceito é o que ele chama de tem que ter um elemento de comprometimento, que eu aqui preferi traduzir como uma palavra que está sendo muito utilizada recentemente, que é o conceito do propósito, né? O que me conecta, né? O que conecta essa solução com quem vai utilizar, né? Qual é o elemento que é diferente, que é diferente na solução, que faz com que ela seja útil e que cria o vínculo, né? A grande questão aqui não pode ser, ou não é bom que seja algo que gere uma conexão e daqui a pouco essa conexão se perca, mas é muito importante que gere esse vínculo, né? que tenha um senso de propósito, né? Que converse com o nosso interior, que converse com o íntimo de quem tá utilizando aquela solução. Avançando na definição, ele traz o conceito de dedicação, né? Ele diz que os recursos precisam ser precisa ter uma dedicação de tempo e de recursos. E a melhor forma que a gente entende, ou que a gente pode traduzir essa aplicação, né, de tempo e de recursos, é pensar em que tem que ter dedicação, tem que ter envolvimento, tem que ter paixão, né? Nós não estamos lidando em tempos onde os recursos, sejam pessoas, sejam máquinas, seja capital, são múltiplos. Na verdade, a gente lida num cenário de muita escassez. Então, eu preciso fazer um uso muito consciente e, ao mesmo tempo, muito eficiente desses recursos. Eu preciso me dedicar, eu preciso ter atenção, né? Eu não posso fazer de uma forma displicente, né? Eu não posso simplesmente jogar fora, eu não posso desperdiçar, eu preciso ser muito refinada, muito primorosa na utilização desses recursos, é o que ele chama de dedicação. E, por último, é o que a gente chama de gestão de riscos. Ele diz que o empreendedor ele precisa conhecer os seus riscos financeiros, físicos e sociais, tá? Como é que eu conheço os meus riscos? Eu só consigo conhecer os meus riscos no detalhe a partir do momento em que eu faço uma investigação muito primorosa, muito dedicada, muito cautelosa de todo o meu cenário onde eu estou tentando empreender, né? A partir do momento em que eu faço isso, só assim eu vou conseguir gerenciar o meu risco, né? E aqui vai um conselho, né? Ninguém
ninguém dá tiro perdido, né? A gente não está numa fase da vida e do universo de dar tiro perdido, a gente tem que dar tiro certo. Eu só vou conseguir dar tiro certo se eu souber quais são os meus riscos. Vamos traduzir aqui a leitura de risco? Me desculpem os professores de plantão, mas eu fui auditora, então acho que eu posso fazer essa tradução. Risco aqui seria tudo aquilo que pode impedir você de alcançar o seu objetivo. Então, existem impeditivos financeiros, existem impeditivos sociais, existem os mais variados tipos de riscos. Uma vez que eu me deparo com eles, eu não vou simplesmente parar, né? Eu vou desistir da minha iniciativa, eu vou desistir daquilo que eu queria. Não, eu vou entender esse risco, eu vou entender esse impeditivo e vou pensar como é que eu o ultrapasso, como é que eu dou a volta nele e eu continuo evoluindo, trabalhando e desenvolvendo essa solução, essa ideia que em algum momento eu pensei em criar e em inovar. Tá bom? Claro até aqui? Preciso que vocês falem comigo, que eu não tô vendo. Mas eu preciso que vocês falem. Maravilha. Ótimo. Então vamos lá. Uma vez que a gente tenha entendido todos os componentes de destaque do empreendedorismo, a gente vai apresentar aqui um outro conceito que ele é derivado do empreendedorismo, que é o chamado intraempreendedorismo. E é onde eu começo a conectar com gestão e negócios, tá? Mas dentro de uma outra perspectiva, que é a perspectiva empresarial. E aí a gente quebra aqui um paradigma muito interessante que eu também precisei quebrar. Porque o intraempreendedorismo, ele fala e ele se define como sendo empreendedorismo aplicado às organizações. Então, esqueça aquele conceito de que para você empreender, você precisa criar um negócio novo. Para você empreender, você precisa criar uma empresa nova. Não, você pode criar esse algo novo, único, inovador, com gestão de riscos, com ideias transformadoras dentro da própria organização que você faz parte, independente de qual seja. Contanto que ele consiga, essa solução consiga ter alguns elementos, esses que a gente já apresentou, né, que são a essência, mas que também seja possível reconhecer a oportunidade, que seja possível você aplicar ferramentas de design e de implementação e gerenciamento de projetos, né? Hoje em dia não se faz nada sem gerenciar, sem ferramentas de gestão de projetos. Mais uma vez, precisa ser inovadora, não dá para ser mais do mesmo e chamar de empreendedorismo ou de intraempreendedorismo. Precisa ter gerenciamento de risco e precisa ter valor agregado. Beleza? Alinhado essa questão dos conceitos, a gente vai agora para um caso prático, tá? Eu não sei quantos de vocês ouviram falar no Inovação, que foi um programa de empreendedorismo e inovação aberta que nós criamos no Instituto Nissan, né? E eu vou contar uma história para vocês entenderem toda a criação, pensarem os conceitos que a gente apresentou até aqui, e vocês vão fazer a conexão e vocês vão perceber junto comigo que um programa como esse, ele é uma iniciativa intraempreendedora. Então, olha só, a gente tinha uma dor muito grande. Na verdade, a gente tinha um desejo, a gente tinha um sonho, que era estar mais perto de toda a comunidade do Sul Fluminense, que é onde a gente tem a fábrica da empresa, né? Só que a gente não sabia fazer isso, né? A gente trabalhava com soluções muito pensadas, a gente tentava replicar no Sul Fluminense aquilo que a gente fazia no Rio de Janeiro, às vezes surtia efeito, às vezes não surtia efeito, mas não era nada que chegasse assim, produzindo impacto, produzindo transformação, chamando a atenção e mobilizando as pessoas, né? Então a gente tinha a dor. A dor é como é que eu mobilizo essas pessoas, como é que eu mobilizo tudo que existe no Sul Fluminense em torno do meu objetivo de promover impacto social. E aí a gente conseguiu reconhecer uma oportunidade através do entendimento do cenário.
Você lembra que lá no início eu falei que não dá para dar tiro no escuro, que não dá para fazer de orelhada, que não dá para fazer de cabeçada? Eu preciso saber onde é que eu estou me metendo. Eu preciso entender qual é o cenário que eu estou tentando desenvolver a minha solução. E a gente fez esse exercício, a gente mergulhou em várias pesquisas, IBGE, Firjan, Sebrae, e conseguimos montar essa figura que vocês estão vendo aqui à direita. Essa figura reflete aquilo que a gente chama de ecossistema de inovação do Sul Fluminense. Isso aqui foi criado originalmente em 2010, a gente utilizou entre 2018 e 2019, tá? Mas foi a nossa base. A gente olhou o seguinte, o que conversa, o que conecta com empreendedorismo, o que conecta com inovação nessa região em que nós estamos. E a gente percebeu que existiam várias entidades de apoio, uma quantidade enorme de universidades e faculdades, das quais vocês são uma delas, programas de governos variados, grandes empresas, mais de 10, os chamados mentores e evangelistas, né, as pessoas que compartilham conhecimento, que orientam, que mostram o caminho, eram múltiplos, umas estruturas de suporte e de incubação e de aceleração muito frágeis, apesar de ter uma quantidade expressiva, mas a gente não conseguiu mapear os empreendedores e a gente não conseguiu mapear os investidores. Então, os principais elementos que deveriam estar conectados para fazer todo o ecossistema funcionar estavam dispersos, isolados e sem nenhum tipo de relação, tá? Então, a gente entendeu que aqui tinha um espaço para construir algo voltado para esse tema, tá? Uma outra coisa que a gente percebeu, né, nesse diagnóstico, nessa leitura de cenário, foi olhar para as pessoas, né? O que eu tenho aqui? O que é feito aqui? Como é que essas pessoas... né, aquela pergunta do Fantástico, né? Quem são, para onde vão, onde vivem, como vivem? A gente entendeu e chegou à seguinte estatística. O Sul Fluminense tem mais ou menos, na época, 1 milhão de habitantes, uma base econômica e industrial fortíssima, que são indústrias pesadas, como automotiva, siderúrgica, metalúrgica, alimentícia e energética. Mas quando a gente pensava em educação e cultura empreendedora, não tinha nada forte, não tinha nada robusto, né? Tinha alguns eventos que aconteciam, a gente percebeu que isso veio num crescente de 2015, aumentou em 2018, 2019, a gente entrou junto com a Rio Sul Vale nessa iniciativa de promover eventos, mas esses eventos também, eles não produziam muita conexão, tá? Então, a gente entendeu que, a partir desse diagnóstico, a partir de entender esse cenário onde nós queríamos atuar, a gente tinha um espaço para construir um programa de educação empreendedora e inovação. E aí, por que eu falo educação empreendedora? Porque eu conecto com outro desejo, com outro objetivo que a gente tinha e a gente mantém, que era de trabalhar com as universidades e as faculdades da região, né? Porque trabalhar com as empresas era uma coisa que a gente já fazia, a gente faz no Rio, a gente faz em São Paulo, várias outras organizações fazem dessa forma. Mas a gente percebeu que tinha um celeiro de conhecimento, de formação intelectual gigantesco, né? Universidades públicas, universidades privadas, cursos presenciais, cursos à distância, e a gente falou assim, é esse aqui o caminho que a gente vai adotar. A gente precisa colocar todo esse povo aqui para conversar. E foi nesse contexto que surgiu esse programa com esse objetivo, tá? O programa, ele obviamente, ele tem, né, toda uma estrutura por trás, e acredite, não é simples e não é pouca, e a gente, através dessa orquestração que vem por trás, a gente fez todo o design, né, toda a trilha do programa, e pensamos em como nós iríamos implementar o projeto, como a gente ia desenvolver essa iniciativa de inovação. A gente tinha um medo, que é um risco, e que a gente gerencia até hoje, que é o seguinte: como é que a gente garante
o comprometimento e a mobilização de todas as pessoas que fazem parte desse programa, né? E quando eu falo todas as pessoas, eu estou falando dos estagiários da empresa, dos executivos da empresa, dos alunos das universidades da região, da comunidade acadêmica, professores, reitores, coordenadores, parceiros de outras empresas, outras instituições variadas. Como é que a gente garante que essas pessoas vão continuar com a gente, envolvidas na temática, envolvidas no tempo, no longo prazo? Por quê? Esse programa, ele tinha o risco, que é o que eu chamo de voo de galinha, né? Ele tinha o risco de sair bombando no início e logo em seguida acabar. Pense comigo, o ambiente em que ele foi criado foi um ambiente fabril, tá? Fábrica, vocês sabem disso melhor do que eu, é coração de uma empresa, né? O coração, ele não pode parar. Se o coração parar, todo o resto para. Então, a gente sabia que ele tinha um concorrente muito grande, que era a própria organização. Então, ele precisava caminhar ao lado da empresa, mas ao mesmo tempo ele não poderia ser dependente da empresa para que ele fosse bem sucedido, tá? À medida em que eu sei que eu não posso depender de uma única fonte de recursos e de uma única fonte de alimentação, eu preciso mapear quais são os outros recursos que existem à minha disposição. Então, a gente começou a construir e a realizar aquilo que a gente chamou de conexões e sensibilizações. E aí, o que você acha da ideia? Olha, a gente estava pensando em fazer isso. Está aqui para você avaliar. Faz sentido? Não faz? Está junto com a gente? Não está? Você acha que os seus alunos vão participar? A gente levou para outras empresas. O que você acha? Você seria nosso parceiro? Você ajudaria a gente nessa frente? Né? A gente trabalhou das mais diversas formas e pedindo algumas pessoas para serem mesmo, desculpa a expressão, advogado do diabo, assim, para apontar o que era problemático, desafiador, perigoso no projeto, no programa, para que ele não fosse algo que tivesse fim e não cumprisse o seu objetivo, né? E fizemos isso exaustivamente, tá? Essa fase de design, esse refinamento, foram muitos workshops, tudo isso aconteceu ao longo do programa, né? A gente precisou posicioná-lo no início como sendo uma fase específica, mas as conexões, as interações, as validações, elas foram acontecendo ao longo do tempo, e a partir do momento em que a gente entendeu que fazia sentido, tinha senso de utilidade, tinha propósito, tinha verdade, conversava, reverberava com todas as outras partes relacionadas que a gente conseguiu identificar, a gente colocou o bloco na rua, né? Colocar o bloco na rua significa preparamos as ferramentas, preparamos sites, eventos de lançamento para que nós conseguíssemos fazer as inscrições, que seria, na verdade, chamar a atenção dos estudantes para eles fazerem parte da iniciativa junto com a gente, né? Esse período, que está aqui destacado em vermelho, ele teve um ponto alto, que foram os eventos de ideação que nós fizemos, tá? E os eventos de ideação, eles tiveram como objetivo resgatar as conexões e as sensibilizações, ao mesmo tempo em que a gente validava aquilo que já estava sendo preparado pelos estudantes a partir das inscrições, né? Então, vocês devem se lembrar, foram 3 eventos simultâneos em 3 universidades da região, a galera fazendo maratona de ideação exaustivamente, eu falo exaustivamente porque foi cansativo, foi um dia inteiro, mas foi muito interessante porque a gente viu isso tudo aqui que a gente está falando sendo replicado em várias outras soluções, né? Porque qual é a grande riqueza de um programa intraempreendido? É multiplicação, né? Quando você intraempreende, você naturalmente multiplica. Tá? E a gente conseguiu fazer isso porque várias outras ideias surgiram no mesmo escopo, no mesmo formato que a gente criou para desenvolver a inovação. Tá? E terminada a maratona de ideação, tiveram várias
tiveram vários exercícios de corte, né? Foram os momentos mais dolorosos que eu vivenciei, porque a gente fechou o programa com 210 equipes, né? Foram quase 1.000 inscrições, 210 equipes, e a gente precisou ir cortando para chegar no final de setembro e a gente escolher apenas 21 equipes, né? E essas 21 equipes, elas fizeram elas aprofundaram mais ainda toda a metodologia de gerenciamento de projetos, de avaliação de riscos, de identificação de recursos, de leitura de cenário, para ter certeza ou para ter mais refinada a visão de que a solução que eles estavam criando fazia sentido e não ia ser, digamos assim, uma iniciativa que ela ia ficar na largada ou ter um pouco sucesso, um sucesso curto, né? E a gente trabalhou muito com mentores que aí eu sugiro que vocês busquem no dia a dia de vocês, se empreender faz parte da realidade, vocês podem chamar de quem quiser, né? Pode chamar de padrinho, pode chamar de mentor, pode chamar de alguém que vai te ajudar, não importa o nome que você dê, o mais importante é o objetivo. Essa pessoa que vai te acompanhar ao longo do refinamento da sua ideia, ela tem por objetivo, ela tem como missão de vida ao seu lado refinar ao máximo e evitar que você cometa erros, tá? Mas ele não pode fazer isso por você. Ele tem que te dar o caminho das pedras. Ele tem que te ensinar a pescar. Ele não pode pescar por você. Então, e isso a gente percebe que é um problema de muitos empreendedores. O fato de que normalmente o empreendedor, como ele é a pessoa que teve a ideia, ele tem dificuldade de ouvir o outro, né? Ele acha que a ideia dele está certa, ele acha que a ideia dele não precisa de ajustes, ele acha que ele não precisa de nenhum tipo de olhar de fora para refinar aquilo que ele tá desenvolvendo. Eu me lembro de um empreendedor que eu conheci, vou fazer um parêntese aqui, que ele teve uma ideia simplesmente fantástica, né? Toda vez que eu penso na ideia que ele teve, eu acho simplesmente sensacional. Ele criou um banco para uma comunidade no Rio de Janeiro que não tem sistema bancário, nem sequer uma casa lotérica. E aí eu fiquei assim, como assim você criou um banco, né? Não, criei um banco, né? Banco reconhecido pelo Banco Central, com uma moeda própria, com todo o sistema de gestão de pagamentos, né? Fez todo um que a gente chama de business case, né? Ele fez toda a avaliação, desenvolveu uma solução incrível. Ele começou a ter dificuldades, e a ter dificuldades sérias a ponto de comprometer o desenvolvimento do negócio dele, quando ele teve dificuldades em ouvir as pessoas, quando ele teve dificuldades em entender que as respostas não estavam todas dentro dele, que ele não era a solução para todos os problemas que essa organização tinha, que ele precisava pedir ajuda, que ele precisava trabalhar com outras pessoas, que ele precisava trabalhar com outros recursos para que o gerenciamento de riscos dele fosse eficiente. Então, eu vou aqui só traduzir ou mudar um pouco o chapéu desse mentor que a gente utilizou no programa e convidar vocês a sempre ter alguém que seja esse validador, a sempre ter alguém que vai ser como que um conselheiro. Essa pessoa não vai botar a mão na massa por você, não pode fazer por você, mas tem a responsabilidade de te ajudar. E o seu papel, enquanto recebe essa ajuda, é obviamente ser crítico, né? Ninguém está aqui para simplesmente abrir mão da criticidade, mas entender que, puxa vida, faz sentido o olhar de quem está de fora, deixa eu juntar essa perspectiva externa com a perspectiva interna e ver como é que esses dois olhares podem nos ajudar a caminhar juntos para uma melhor solução. Tá? E aí, findada essa fase de pré-aceleração,
a gente fez a escolha dos projetos finais e aí escolhemos 3 projetos que foram os projetos finalistas e caminharam aí para um mergulho de aceleração e aprimoramento. Isso aqui é só para dar a perspectiva de design, gerenciamento de projetos, que hora eu uso que recurso, como é que eu me comporto, como é que eu evoluo e como é que eu garanto longevidade. Alguma pergunta até aqui? Eu estou falando, ó, falando, mas vocês podem me interromper, tá? Ok, pessoal, se tiver dúvida, pergunta, pode abrir o microfone ou colocar no chat. Se alguém já tiver uma dúvida, Tá bom, então vou senão, Dani, avançar. a gente chega. Tá Pode bom, seguir, que aí, havendo interação no chat, eu te chamo. tá bom, obrigada. Aí aqui, ó, só para ilustrar, na estratégia a gente desenhou o programa, definiu os objetivos e os resultados chaves, eu tenho que saber para que eu estou querendo, o que eu quero fazer. Construção da presença e da identidade do programa, onde a gente articulou com várias pessoas e vários grupos, né? Lançamento das inscrições, maratona de ideação, aplicação de conteúdo de laboratório de negócios, né? A gente utilizou várias metodologias de negócio, e, por fim, hospedagem de em eventos e em programas de inovação da região, tá? Vamos pensar um pouco em desafios, oportunidades e valor agregado, tá? E o meu convite para vocês é que vocês tentem replicar essa desculpa, vocês tentem replicar essa dinâmica de identificar os desafios, de saber quais são as oportunidades e, acima de tudo, qual é o valor agregado ou qual é o impacto, qual é o grande ganho que eu produzo para fora que a sua iniciativa está tendo, ou que você espera que a sua iniciativa possa ter, tá? No nosso caso, a gente listou várias, né? E eu destaco aqui 8, tá? A primeira delas foi oportunidade para gerar soluções para desafios. A gente partiu da premissa que você lembra daquela mandala lá, daquele esquema com os vários atores da região? A gente percebeu que eles estavam desconectados numa região geográfica que tem muitos desafios e precisa de muitas soluções. Então, colocar todas essas pessoas para trabalharem num conjunto de uma forma organizada, né, ainda que essa forma fosse externa, para a gente soou como uma oportunidade. Segundo, surgiu como um estímulo ao intraempreendedorismo, né? Então, assim, a gente, dentro do Instituto, a gente empreendeu através do programa Inovação, tá? A gente conseguiu abrir e disponibilizar para a organização talentos, tá? Existe uma deficiência, né, que a gente precisa melhorar, que é a questão de ter um programa de estágio, de ter uma melhor forma de aproveitamento de talentos, mas a gente conseguiu identificar vários atores, vários estudantes que puderam e que foram muito importantes para a organização em determinados momentos específicos. A gente vai ter agora, na próxima edição, por exemplo, tem um rapaz que ele estuda numa universidade da região, que eu não vou falar o nome, ele está atuando na Rio Sul Vale, que foi o nosso co-realizador, e ele conseguiu uma vaga de estágio na empresa. Então, você percebe que uma iniciativa, um envolvimento, uma participação pode reverberar coisas muito positivas na nossa vida, tá? A gente entendeu claramente que era uma oportunidade para se investir em negócios e gerar impacto e aprimorar a cadeia de valor, tá? E quando eu falo isso em investir em negócios e aprimorar impacto, gerar impacto, foi porque a gente nunca quis que essas soluções ficassem dentro da organização, né? A gente, desde o início, falou que as soluções que fossem sair do programa, as soluções que fossem ganhadoras, elas não eram para a gente, elas eram para fora, né? Você lembra lá dos primeiros slides, quando a gente falou de inovação,
impacto e propósito, e a gente falou que a visão de propósito, a visão de impacto, é como eu produzo benefício para fora. Aqui foi exatamente a mesma coisa. A gente não queria que isso ficasse para a empresa, dentro da empresa, a gente queria que a sociedade da região se beneficiasse e usasse essas soluções que estavam vindo a partir daí, né? A gente conseguiu trazer para a fábrica e para a região uma série de metodologias de inovação. Eu confesso a vocês que eu mesma não tinha ouvido falar em um terço delas, tomei conhecimento delas depois que o programa chegou, né? Então, é um conhecimento que se dissemina, é um conhecimento que é compartilhado com várias pessoas, e aí de cara aqui eu falo que foram pelo menos 1.000 pessoas beneficiadas. Sob o ponto de vista da organização, a gente aumentou a chance de promoção de trabalho voluntário. Vocês tiveram a oportunidade de compartilhar muitas experiências, né? Quando eu lembro, por exemplo, das maratonas de ideação, que foram os eventos, cada evento, foram 3 eventos, cada universidade abraçou pelo menos 20 equipes. 20 equipes, a gente está falando aí de 20 vezes 3, 60, foram quase 100 pessoas, 100 estudantes, 100 talentos, que estavam no mesmo espaço, tirando as suas etiquetas de organização de educação, né, de universidade, simplesmente compartilhando conhecimento que poderia ser utilizado para produzir e aprimorar uma solução, né? E o que para mim é mais importante, que é fazer parte, se envolver de uma coisa que é absolutamente vital nos dias de hoje, que a gente ouve falar muito, ficou um pouco confuso ao longo do tempo, mas que está passando por uma leitura de refinamento, que é toda essa leitura de comunidade de inovação, comunidade de empreendedorismo e startup. Então, fazer parte desse núcleo, fazer parte desse celeiro é uma excelente oportunidade para troca, é uma excelente oportunidade para desenvolvimento, é uma excelente oportunidade para iniciar novos negócios, tá? Aqui é apenas uma ilustração, né, do que a gente sempre quis, né? A gente sempre quis colocar os jovens criando, pensando juntos, desenvolvendo soluções a partir de ideias que eles mesmos estavam criando, que vocês mesmos criam para a sociedade. E aí, uma frase que eu gosto muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês, a gente já está terminando, foi uma frase dita pelo Woody Allen, que ele fala o seguinte: se você não está falhando de vez em quando, é sinal de que você não está fazendo nada inovador, né? E a falha, o falhar e a inovação, desculpa, o falhar e o inovar são verbos que eles caminham em conjunto, né? A grande questão, ou o grande desafio, é você minimizar o impacto dessas falhas, né? Não pense em não falhar, né? É esforço inútil, né? Eu mentoro algumas meninas e várias delas falam assim: ai, Rosane, eu tenho tanto medo de errar, eu tenho tanto medo de falhar. Aí eu falo assim, você tem esse medo? Ah, legal, então ótimo, processa esse medo, vamos embora para a próxima fase, porque você vai errar, você vai falhar. A grande questão é como é que você vive, ou como é que você utiliza os seus recursos para que essas falhas sejam cada vez menores, ou o impacto delas sejam cada vez menores. Mas inovar significa tentar, né? Tenha sempre em mente que empreender, inovar, significa partir de algo que não existe, ou partir de algo que tenha pelo menos um elemento diferente que ninguém nunca pensou. Tá? Então, assim, você não vai conseguir copiar, você não vai conseguir replicar na essência 100%. Então, você vai naturalmente errar. Agora, supera essa fase da falha, supera essa fase do erro, faça o diagnóstico mais completo que você conseguir fazer. Vou voltar aqui alguns slides, só para a gente resgatar. Faça
Faça o diagnóstico mais completo que você conseguir fazer, identifique quais são as oportunidades, saiba qual é o seu ambiente, saiba onde estão as oportunidades, faça um bom gerenciamento do risco que esse negócio tem, porque ele tem como qualquer outra iniciativa, e consiga ter clareza de valor agregado, de benefício social, de utilidade, de propósito que você consegue trazer para a sociedade. E aí eu vou repetir a definição que eu trouxe lá no início, né, para a gente reforçar e revisar aqui, para a gente ter certeza de que a gente trabalhou todos os conceitos e todos os microconceitos da palavra. Empreender é ter autonomia, é ter liberdade, é sonhar, é ir longe, né? É deixar a imaginação fluir, mas utilizar essa liberdade para utilizar as melhores competências, refine, né? Apure, não trabalhe com solução meia-boca, não trabalhe com um monte de recursos. Escolha os recursos que você vai utilizar, escolha as competências que você de fato precise. Para quê? Para que você consiga criar algo diferente, algo novo, algo transformador. Esse algo que você vai criar tem que ter valor, tem que ter sentido, tem que ter comprometimento, tem que ter propósito. E você não pode fazer isso de qualquer forma. Você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar recursos, você tem que se esforçar. Lembre-se, ninguém fez, é algo inovador, então você vai precisar queimar, baixar a cabeça, se esforçar, dedicar tempo e quaisquer outros recursos que você puder nessa solução, entendendo que isso vai te ajudar a assumir os riscos financeiros, físicos e sociais. Assumir risco é condição básica, né? Se você está narrando a frase de que essa sua solução, a sua solução empreendedora não tem risco, significa que você não fez um bom diagnóstico. Tudo na vida tem risco, né? A grande questão é como é que você dribla esses riscos ou como você minimiza o impacto desses riscos na sua solução, na sua criação. Feito todo esse exercício, tendo clareza de todas essas variáveis, você tem grandes chances de ser bem-sucedido. Tá bom? Acabei. Maravilha, Eudane. Muito obrigado. Assim, já tem pergunta aqui. Se você quiser até interromper a apresentação, porque aí você volta a ver a carinha da turma aqui. Ótimo. Então, já de pronto, muito obrigado. Eu acho que foi uma excelente aula aí de intraempreendedorismo. Eu já sabia, a tua história eu conheço e a gente acaba achando incrível porque você conseguiu fazer muito dentro de um ambiente até que é muito tradicional. Então, você teve que Exato. pesar muito esses riscos para inovar no Aham. ambiente em que você atua. E aí o Marino, ele está fazendo uma pergunta aqui que é bem bacana. Ele pergunta o seguinte: se você poderia sugerir alguma técnica que pode ajudar a identificar ou mensurar a dor do cliente? Que eu acho que é uma dúvida que ele colocou e que eu acho que é comum de muitos alunos, né? A gente sempre vê Aham. muitas dores. Como é que a gente cria uma escala para ver qual priorizar? Eu acho que eu acho que a melhor escala para a gente ler ou priorizar a dor é pensar no oposto. É pensar se existe ou se não existe solução para isso, né? Porque é, à medida em que o problema não eu vou usar uma expressão errada, tá? Mas é a que me vem à mente agora. À medida em que o problema não é tão grave, ou à medida em que ele já tem muitas soluções, a chance de você vir com algo efetivamente inovador e transformador é pouca, né? Porque aí você está falando assim de um elemento muito específico e você precisa ter certeza de que esse elemento é de fato transformador. Então, assim, o tamanho da dor, o tamanho do problema, ele está inversamente proporcional à quantidade de soluções que você já identificou, né? É por isso que o diagnóstico, a avaliação do cenário, é importante, porque muitas das vezes as pessoas falam que, puxa vida, tive uma ideia incrível, vou fazer algo sensacional. E logo depois ela descobre que já existe uma meia dúzia de soluções que fazem exatamente a A mesma mesma coisa, coisa. né? E aí, assim, a gente também precisa desmistificar algumas coisas aqui, que é o seguinte, a inovação, desculpa, essa inovação, ela não é
100% nova. Né? Às vezes a gente fala, eu fico pensando assim, gente, se for 100% novo, o que falta criar no universo? Ela não precisa ser 100% nova, mas ela precisa ter algum elemento que a diferencie, e ela precisa ter algum elemento que a conecte, que gere resultado positivo para quem vai usar. Para essa pessoa que vai utilizar essa solução, para essa pessoa tem que ser transformador. Não é transformador para você. Né? Você tocou num ponto, assim, até que eu costumo falar com eles em aula, é aquela coisa da aspirina e da vitamina, né? Você pode ver, até para você também ter uma régua de impacto, né? Porque você sabe assim, isso é uma aspirina que vai zerar a dor de cabeça ou é uma vitamina que previne que ele tenha algum problema no futuro? Isso também pode ajudar ele a entender, assim, como avaliar a dor que ele vai atuar primeiro, né? Exatamente. É uma solução temporária, é uma solução, é algo que vai atuar no preventivo, vai atuar no pós, é temporário ou tem lastro no tempo? Né? São alguns conceitos que vocês podem começar a resgatar para refinar e apurar isso aí. O Silas trouxe uma consideração, uma observação, que ele falou que a gente só consegue inovar de verdade quando a coisa tá muito preta, e ele falou assim, eu preciso pensar fora da caixa, porque senão não consegue inovar. Então, a necessidade faz o sapo pular, né? A gente consegue falar, né? Assim, Total. É por isso que a gente chama de dor, né? É porque é algo que gera desconforto, né? Assim, você olha, você não fica confortável, você não tá feliz, né? Não tá gerando energia positiva. Aí, assim, você pensa assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Ou então você identifica, existe uma oportunidade muito boa aqui. Quando você consegue construir uma dessas duas narrativas, você tem potencial aí para inovação. E assim, pessoal, peço que envie as perguntas ou abram o microfone, e eu vou aproveitar aqui até para trazer os temas que para nós é muito importante para a disciplina, tá? Eu percebo que você, e a gente olhando no intraempreendedorismo, olhando para dentro da corporação, a importância que você vê para uma corporação como a Nissan e como um instituto, desse profissional, desse funcionário empreendedor, assim. Eu costumo dizer para eles que a promoção e o chefe, ele tem um olhar muito aguçado para essa característica, para essas soft skills que a gente vem falando. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também para a gente. As organizações, de uma forma geral, elas procuram ao máximo trabalhar com os melhores profissionais, né? Então, sob o ponto de vista técnico, assumindo que esses profissionais são os melhores que aquela organização conseguiu reunir dentro do seu escopo de trabalho, no técnico, eles não se diferenciam tanto, né? Alguns vão ter algumas especificações, especificidades, mas no técnico você não vai ter muitos altos e baixos. Você vai ter altos e baixos no soft skills, né? Você vai ter diferença na forma, né? No formato de execução das tarefas que lhes são apresentadas ou na rotina do seu dia a dia. E o porquê que o intraempreender é importante para as organizações? Porque é oxigênio novo, né? Uma empresa, gente, é um universo, quem trabalha em organização aqui, seja ela pública ou privada, sabe, ela tem processo, ela tem método, ela tem regra, né? Existe pouco espaço de liberdade de criação, porque você precisa respeitar esses processos, essas métricas. Agora, quando você tem alguém que tem esse viés, né, de criação, tem esse viés de inovação, o que você faz? Você agrega essa expertise a esses processos já existentes para você otimizar essa gestão e essa operação, né? Então, é algo que vai, e óbvio, assim, existem organizações que são mais abertas e outras organizações que são menos abertas, mas em linhas gerais, a gente percebe claramente uma coisa alimentando a outra, né? Porque é necessário a prática, é necessário a vida real, e eu acho que as organizações oferecem esse laboratório,
né? Ao mesmo passo em que esse laboratório, ele não funciona sem o conhecimento, ele não funciona sem esse reforço, digamos assim, de técnico que vem da academia, e ele também não funciona sem essas características pessoais do indivíduo, né? E aqui eu estou apresentando uma outra dor, né? E por que eu falo que é dor? Gente, não adianta, nem todo mundo é empreendedor. Né? Quando eu comecei a estudar esse negócio, eu falei assim, gente, eu não sou empreendedora, eu não sou criativa. Né? Nem todo mundo é empreendedor. E tá tudo certo, tá tudo bem. Contanto que você saiba, contanto que você não se exclui desse ambiente, primeira coisa, né? É dolorido, é doloroso, trabalhar com o novo não é fácil, mas que você saiba qual é o seu papel no novo, né? Talvez você não vai ser, por exemplo, eu não sou a pessoa que vai ter a ideia. Eu, por exemplo, quando a gente criou a Inovação, eu fui a louca que cheguei com problema. Eu falei assim, eu preciso de um negócio assim. Eu preciso fazer isso. Entendeu? Mas assim, eu não fui a pessoa que falou assim, a gente vai fazer X, Y, Z, A, B, C dessa forma, né? Mas depois eu voltei a atuar refinando, tá de mais, tá de menos, né? Não é isso, vai para a direita, vai para a esquerda. Então é importante você saber qual é o seu papel nesse cenário de inovação do qual você está fazendo parte. E, de novo, é importante você fazer parte. Por quê? Cada vez mais, e a pandemia está aí para mostrar isso, os núcleos, né, ou os organismos, ou as geografias que melhor se adaptam a cenários críticos ou catastróficos como esse que a gente está vivendo, são cenários onde a galera bota a mufa para pensar, né, e consegue literalmente sair fora da caixa, entendeu? E então, assim, saiba qual é o seu papel nesse ambiente de inovação, mas faça parte dele, entendeu? Não fique de fora. Né? Nem que seja para você estudar, nem que seja para você acompanhar. Uma vez você participa, outra vez você não participa. Uma vez você pode botar a mão na massa, você pode apresentar pessoas, você pode compartilhar ferramentas, mas faça parte, não fique de fora. Porque se você ficar de fora, você vai perder um momento muito importante. Primeiro, na sua vida pessoal e do seu ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Segundo, vai deixar de fazer parte da história. Né? Sim. Aí eu acho que não tem graça. E fantástico você trazer esse ponto de fazer parte da história, porque uma das oportunidades, talvez a primeira oportunidade de empreender, seja esse ambiente acadêmico, né? E quando eu digo intraempreender, é empreender dentro, às vezes, de um pequeno grupo de um projeto acadêmico. E o que você está falando, às vezes, fazer parte da própria história é aproveitar esse momento da graduação para entender assim, o que eu somo num grupo de um trabalho, como eu monto a melhor equipe para um TCC, conectando com o tema do Adolfo, né? Porque, às vezes, assim, o seu melhor amigo, ele vai ser seu melhor amigo e ele já tem um papel e um lugar guardado no seu coração. Mas, agora, assim, quem junto com você pode fazer com que os dois sejam melhores, né? Eu acho que você conseguiu orquestrar bem isso, e muito bacana a tua fala de perceber isso. Olha, não sou boa nisso, mas a hora que ele colocou isso de bom, agora eu consigo ajudar aqui e eu quero fazer parte, né? Eu quero estar junto. Porque eu percebo que nesse momento, principalmente da academia, em que a gente percebe que alguns alunos falam assim, fulano é muito bom nisso, ele vai fazer o trabalho dessa área. E eu não participo daquilo. E aí, como eu estou perdendo a oportunidade de usar aquele momento para aprender, para desenvolver algo, ou até para ter um entendimento. Olha, descobri que eu não sou bom nisso e não vou ser nunca. Mas eu já sei como me envolver nesse processo, né? Exatamente. Você tocou em 2 pontos que eu quero reforçar aqui, Ivan, que é o seguinte. Primeiro, é que o fato de eu não ser bom em determinada área, em determinado aspecto dessa minha solução, não significa que eu não deva me envolver, né? Eu preciso me envolver e acompanhar até mesmo para aprender, porque se eu não estiver lá, eu não vou aprender nunca, né? E segundo, que é um tema um pouquinho delicado, eu espero não falar besteira, que é o seguinte,
nem sempre empreender com amigo é bom, né? É, é verdade. Porque assim, É, empreender com amigo significa que será que, assim, ao mesmo tempo em que você tem espaço para você falar o que está dando certo e o que não está dando certo, você pode não se sentir à vontade de falar o que fulano não está fazendo legal e que precisa melhorar por ele ser seu amigo, né? Então é muito importante saber separar os papéis, né? Saber ter clareza aí de até onde vai. Quer trabalhar com um amigo? Beleza, mas assim, saiba até onde vai a sua relação de amizade, porque vai brigar, né? Vai sim, ter sem dúvida. E estresse. até assim, e é um momento de aprendizado, gestão de Uhum. conflitos, você vai desenvolver uma série de Isso. habilidades de soft skills que a gente estava falando Uhum. aqui, é nesse Uhum. momento, né? Uhum. Então, eu acho que é uma oportunidade muito rica para desperdiçar. Então, assim, na nossa Exatamente. disciplina, a gente tem conversado muito sobre esse tema e da importância disso. Então, eu queria até puxar esse gancho, porque eu acho que é uma coisa que você vive no dia a dia, né? Essa Uhum. coisa da gestão do conflito, do ego, porque quando você fala de criatividade, o ego aparece, então você tem que estar ali puxando isso para poder colocar e ajustando esses pontos, né? Exato. É por isso, Ivan, que é muito importante você saber quais são as competências necessárias para a sua solução empreendedora, para a sua criação, e ao mesmo tempo saber quem é que traz essa competência, entendeu? Porque se isso fica claro, não é que você vai excluir as pessoas que não tenham, digamos assim, uma contribuição tão direta, mas você elimina, você reduz o risco de ter muita gente que na prática não está contribuindo com nada e que só está querendo ter alguns minutos de glória, né? Eu estou me lembrando aqui agora, eu não sei se acontece, eu imagino que sim, quando a gente fazia trabalho de faculdade, né? É, formava um grupo e aí, né, dois ou três, né, quebravam a cabeça fazendo o trabalho e os outros dois ou três, né, simplesmente levavam o nome, né? Ou em outras situações, se eu não for aparecer, eu não vou fazer. Tem que apresentar em público. Eu não vou apresentar, então eu não vou. Então, assim, você tem que abrir mão das suas vaidades pessoais em prol do coletivo. Entendeu? Porque, de fato, conflitos vão existir, administrar conflitos, gerenciar conflitos é uma habilidade, né? Assim, habilidade raríssima, super necessária, mas super Necessária, rara. Exato. Mas, assim, a melhor forma, ou uma das formas mais eficientes de você saber que um conflito está bem gerenciado é você partir do princípio de que em qualquer ambiente o conflito existe, então, por mais harmônico que seja, em algum momento teve ali um cenário de atrito e de conflito, mas que se continua com foco no objetivo principal, esse conflito está gerenciado, ele está monitorado e as pessoas estão todas caminhando para o mesmo ponto, para o mesmo objetivo. Maravilha. Tenho aqui algumas considerações aqui. A Ana está falando que inovar é algo tão atual, mas que fica muito difícil inovar. Acho que você trouxe até isso na fala, né? Porque parece que já existe tudo, né? E ela fala que esses pequenos detalhes podem fazer diferença. Acho que é uma pergunta que ela colocou. Podem. A grande questão é o seguinte: você precisa ter muita clareza do seu objetivo, tá? E você precisa ter muita clareza de para quem que é, Sim. né? Porque se você está inovando, né? Se você está pensando em empreender, em construir algo, abrir uma empresa, mas você não sabe muito bem quem vai. É como se fosse um produto, né? Assim, vou fazer uma analogia aqui meio tosca, né? Mas vamos imaginar aqui uma pasta de dente para dentes sensíveis, né? A gente sempre usou as pastas de dente normais, né? Com excesso de flúor e tudo mais, até que alguém começou a sentir dor, né? Por conta daquele uso, e alguém teve a ideia de criar a pasta de dente para dentes sensíveis que de alguma forma reduz aquilo ali. Então, assim, essa pasta, ela é para todo mundo? Não. Ela é para quem tem dente sensível.
Mas em algum momento, o criador desse produto fez um diagnóstico e entendeu que tinha público. Existem pessoas que estão sofrendo com essa pasta de dente tradicional. Opa, vamos criar alguma coisa aqui que vai diminuir essa sensibilidade. Então, assim, você precisa saber para quem que é, você precisa entender o seu público e você precisa saber qual é o elemento. Ele não mudou o tubo, ele não mudou a consistência, né? Ele não mudou o nome, né? Mas ele mudou a composição e ele trouxe um adjetivo, né, para dentes sensíveis, vamos dizer assim, porque atende a um grupo específico, pessoas que têm sensibilidade dentária. Então, assim, esses refinamentos, diagnóstico, é fundamental para você saber como você inova, onde você inova e qual é o elemento que vai produzir transformação. A Kathleen tocou exatamente nesse ponto, né? A importância que tem que ser dada a essa análise de risco, a análise da situação toda. E a Amanda tem uma consideração super legal. Ela falou que não tem pergunta, mas que ela queria dizer para você que ela adorou o talk e dizer que a sua oratória é perfeita. Assim. Ai, obrigada, Amanda. Que querida, obrigada. Então, pessoal, coloquem as dúvidas, ou quem quiser falar, porque é legal ouvir a outra voz, porque só eu e a Rosane conversando aqui. Pode então abrir o eu posso contar com a minha voz? Por favor, professor Washington. Eu também não tenho perguntas, mas a Amanda roubou minha colocação final, então eu faço questão de fazer agora. A sua precisão nas palavras, não, é coisa de professor impressionante. chato. A precisão que você usa nas palavras é algo que normalmente um professor precisa de uns 20 anos para desenvolver. Estou falando sério, que é pensar e escolher as palavras certas. Você está pronta para ser professora, tá? É verdade. Pode me chamar, então, está chamada. Olha, você já está convidada para muitas outras situações. Você sabe que a gente vai te dar muito trabalho daqui para frente. Com prazer estarei com vocês. Pessoal, alguma outra consideração, algum outro... Tá todo mundo falando, a Thalita falou que foi realmente maravilhoso, dando os parabéns, a Vitória falou Obrigada, que Thalita, foi excelente, tá todo mundo aqui, o Adolfo, olha, o Adolfo da palestra anterior ficou para ouvir sua palestra. Ai, que querido, obrigada. Muito bacana. Material você pode compartilhar, tá? Fica à vontade. Maravilha, maravilha. Assim, primeiro eu já queria te agradecer e parabenizar, porque foi realmente fantástico. Acho que você fechou com chave super de ouro, porque você amarrou diversos conceitos que a gente está trabalhando até em alguns projetos. Por exemplo, a turma que está aqui no projeto de startup, que é um projeto inovador, a gente está intraempreendendo, misturando 3 cursos numa única classe. Olha isso, tem 90 alunos numa única classe. Então, assim, comunicação, sistemas de informação e administração. E eles estão exatamente nesse momento de análise de riscos. Olha que legal, você trouxe um super material para eles, até para que eles reflitam no momento em que eles estão. Então, eu queria deixar esse momento final para você. Assim, é o momento que você pode deixar o recado. Nós estamos, eu falei até, era os 90 alunos, nós temos 94 pessoas aí assistindo. Foi um super sucesso aqui do Talk. Mais uma vez, assim, deixar a palavra com você e já de pronto te agradecer e dizer que assim, você já está super convidada. Vamos ter várias outras oportunidades para receber aí a tua visita e o teu conhecimento, para compartilhar conosco aqui um pouquinho dessa trajetória. Então, deixa esse momento para você finalizar, já te agradecendo, professor Washington também, em nome das faculdades Dom Bosco, a gente agradece demais a contribuição para a formação dos nossos alunos. Não, eu que agradeço demais o convite. Eu aprendi que o nosso papel, né, a gente que está um pouquinho só mais velho que essa garotada, o nosso papel é compartilhar conhecimento e informação para acelerar a curva de mudança, né? Não podemos perder tempo, né? A gente não tem tempo para perder, né? Estamos 3 meses e meio dentro de casa, o mundo girando, a gente querer fazendo um monte de coisas sem poder dar o mesmo nível de eficiência e de energia que a gente gostaria. Então, o que a gente puder fazer
para munir essa garotada de ferramentas, munir essa garotada de informações e acelerar a curva de transformação da vida deles, eu acho que é válido. E nesse sentido, vocês podem contar comigo, porque eu amo fazer isso. Amo. Olha, você não sabe o que você está falando. Amo Ela fazer. não conhece ainda. Eu estou sonhando com que o próximo evento vai ser presencial. Eu estou sonhando que o próximo exemplo vai ser presencial, para que eu possa estar de novo com vocês e a gente participar juntos, conversar juntos, trabalhar de uma forma mais interativa e mais eficiente. Embora eu gostei muito, e eu dei os parabéns a vocês na semana passada, quando a gente estava conversando, e eu reforço aqui que é o seguinte, vocês estavam todos acostumados a estar em sala de aula, né? De repente migra tudo para o ambiente digital, né? E transforma um curso presencial num curso EAD, né? E o esforço de garantir qualidade, de garantir excelência, de garantir formação, né? Sem deixar a peteca cair. Então, eu acho que isso é muito nobre, né? É muito válido. Eu super valorizo, super reconheço essa disponibilidade e torço para próximos encontros. Espero que, de fato, tenha sido certo, assim, não, é só o primeiro de uma série, assim, a gente tem muito para... Então, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer a presença dos nossos alunos, do Adolfo, dos professores, do professor Guilherme, que está comigo também lá na disciplina do Startup Lab, está aqui também, o professor Washington. Obrigado pela presença aí, Guilherme, a força, a parceria aí nessa disciplina. Obrigado, Guilherme. E agradecer mais uma vez, Rosane, dizer que é só o primeiro, depois eu já vou te mandar, eu copiei os feedbacks aqui da turma, eu vou mandar lá no seu WhatsApp, tem muita mensagem, manda. Vou mandar lá para o seu WhatsApp, que já está aqui. E agradecer e dizer o seguinte, o pessoal da turma do primeiro ano de Gestão e Negócios, a gente tem agora o segundo tempo em que a gente vai fazer um brainstorm sobre a fala da Rosane, a gente agora vai consolidar isso na nossa disciplina, nosso último encontro. Então, foi muito bom contar com você. Eu falei no início, olha, você era a cereja do nosso bolo aí no nosso fechamento da matéria, e eu acho que a gente conseguiu atender as expectativas, superar as expectativas dos alunos pelas mensagens aqui. Estou muito obrigado. Feliz de fazer parte da história de vocês. Muito obrigado. Washington, você quer falar alguma coisa para a gente fechar? E eu já vou mandar para o WhatsApp dela as mensagens, pessoal, que vocês estão mandando aqui. Bota já no vai Word, tá? Eu agradeço, obviamente, Rosane, muito obrigado. Obrigado, Ivan. E só quero fazer as propagandas, que quem precisa de certificado tem que fazer inscrição, tem que ter estado no check-in. Tem aí a ficha de avaliação do evento de hoje, por favor, preencham, né? Que é importante para o feedback, não só da Rosane, mas do evento, o que a gente precisa melhorar. E tem o link de inscrição para os próximos eventos, toda quinta-feira, a gente está aqui, então tem mais eventos para a gente. E a gente não vai parar nas férias, então estamos garantindo nossa continuidade dos eventos. E todas as palestras estão... Onde ir, né? Exatamente, ninguém tem para onde ir, vamos ficar aqui. E tem o canal no YouTube, que todas as palestras estão sendo colocadas lá. Então, quem perdeu ou chegou pela metade, pode assistir o resto lá. Ok? Tá, então, muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, boa aula para vocês. Obrigado, tchau, tchau. Pessoal de Gestão e Negócios, encontro vocês às 9 horas. Tchau, tchau. Gente, aula às 9, meu Deus. Começa às 9, viu? Boa aula. Tchau, tchau.